mais. Glória a Deus. Então, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre estágios da caminhada cristã. E enquanto eu escrevi essa pregação, enquanto o Senhor ministrava do meu coração durante toda a semana a respeito dessa ministração, eu mudei ela na minha cabeça umas 20 vezes, pelo menos. Escrevi coisas que eu não imaginaria que eu escreveria. Vocês se identificarão em algum ponto dessa nossa conversa, onde vocês estão nesse estágio, como vencer tal estágio e quais as dificuldades que a gente encontra em cada estágio. Abra a palavra de vocês. Eu vou citar vários versículos. Eu até escrevi na pregação os versículos para a gente não ficar toda hora procurando na Bíblia. Mas vocês podem abrir o primeiro aí, que é em João, capítulo 1, versículo 12. Amém, glória a Deus. Que todo o início da caminhada cristã se resume a isso. Não existe um começo de caminhada cristã sem Cristo. Não tem como. João, capítulo 1, versículo 12 diz: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então, quem recebe a boa nova do Evangelho, seja ela da forma qual for que você recebe, e acredita nesse Evangelho, e no seu grande sacrifício, no sacrifício de Jesus, lá naquela cruz, tem o direito por herança de ser chamado filho de Deus. Então toda a caminhada cristã, ela começa com essa verdade. E todo mundo em algum momento que está aqui, foi apresentado essa verdade. Alguns pela avó, outros pela esposa. Eu, na verdade, pela mãe e depois pela esposa. Outros por amigos, outros por conhecidos. Mas em algum momento, na sua caminhada cristã, alguém falou de Jesus para você. Em algum momento você ouviu falar que um homem pisou nessa terra, mas que ele era Deus. E ele se despiu da sua glória, porque a gente não tinha salvação. E ele abriu um caminho que não existia. E esse é o centro de toda a verdade cristã. Então não existe como você ser cristão sem abraçar essa verdade. Não, são coisas que não batem. Então toda a caminhada cristã, ela deve começar com essa verdade. João 3,16, que vocês não precisam abrir, mas a maioria já conhece. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então essa verdade absoluta, que Jesus veio ao mundo como homem e recebeu o peso dos nossos pecados naquela cruz, foi o que possivelmente, provavelmente te trouxe até aqui. Às vezes você sentiu um toque do Espírito Santo porque você estava passando por algum momento de dificuldade, não sei. A gente sabe que muitas vezes as pessoas buscam a Deus porque estão passando por momentos de dificuldade. Mas em algum momento você foi apresentado por essa verdade. Ou você está sendo apresentado por essa verdade agora, porque alguém te convidou para estar aqui. Mas essa verdade está sendo apresentada para você. E o mais interessante é que em nenhum momento alguém te obrigou a acreditar nessa verdade. Essa verdade foi exposta a você por alguém. E você tinha duas opções. Ou você acreditava nessa verdade, ou você rejeitava essa verdade. Ou você simplesmente ignorava essa verdade, como eu, por muitos anos eu ignorei essa verdade. E ninguém te obrigou. Você escolheu conhecer um Deus que se permite ser conhecido. E isso é o tão maravilhoso de Deus. Ele se permite ser conhecido. A minha Bíblia, eu não sei a de vocês, mas a minha Bíblia, ela tem 1107 páginas. Então a gente pode falar que Deus se permite ser conhecido. Porque cada uma dessas palavras aqui foram inspiradas pelo Espírito Santo. Quem estuda um pouco mais a Bíblia a fundo,
consegue ver o quão quão maravilhosa é a Bíblia a ponto de coisas que aconteceram em épocas diferentes serem totalmente conectadas. Inclusive eu incentivo quem puder fazer um curso de teologia, nem que seja o nosso ABA aqui, que é maravilhoso com o pastor Beto, que é o nosso curso, nossa academia bíblica, que é maravilhosa. Então, o começo da sua caminhada pode ter sido hoje. Ou você já pode ter vindo aqui tantas vezes que você nem sabe mais por que você está aqui. Às vezes já virou rotina para você entrar na igreja. A gente já conversou e já viu tantas pessoas que por muitas vezes entram pelaquela porta e sentam no banco da igreja e não sabem mais por que estão aqui. Porque já entraram numa rotina. Já entraram num estágio de estar anestesiado a ponto de estar fazendo as coisas de maneira automática. A gente já falou sobre isso aqui. Mas junto a gente vai entender melhor em qual estágio que a gente está. E como que a gente pode passar um estágio para frente. E onde que o estágio que a gente está pode nos levar. Então a gente começa a nossa caminhada cristã. E a gente decide nos batizar. A gente sempre ouve falar que esse é o primeiro passo. Que o batismo é o batismo de arrependimento. Que é o batismo que Jesus teve. Ele não tinha pecado para se arrepender. Mas ele queria mostrar para a gente. Era uma ordenança. Ele queria mostrar para a gente que a gente devia se batizar. Que é uma simbologia da morte do velho homem e do surgimento do novo homem. Então a gente aceita Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Às vezes você que está aqui hoje nunca fez isso, nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então antes até da gente terminar a ministração, que você preste bem atenção nas palavras que eu vou falar aqui. E que se você nunca fez isso, nem que seja no íntimo do seu coração, conversando com Jesus, que você vá orando e vai pedindo para o Espírito Santo ministrar no seu coração, amém? E agora, como que eu continuo? Para muitas pessoas, o batismo e aceitar Jesus era apenas um fim, era uma finalidade. Você era tocado pelo Espírito Santo, alguém te apresentava o Evangelho e você se decidia se batizar, porque o batismo é uma decisão. Muitas vezes eu esperava isso, viu? Eu ficava esperando uma vozinha falar no meu ouvido, vai lá, se batiza. Mas não, o batismo é uma decisão, é uma ordenança de Jesus. E a gente fica na dúvida, e agora? O que eu faço? Como que eu continuo essa caminhada? Tem várias pessoas à minha volta, algumas eu vejo uma certa espiritualidade, em outras eu não vejo tanto. E agora, para que lado que eu vou? Como é que eu continuo essa caminhada? Quem que pode me ajudar nessa caminhada? E o processo de santificação começa em nós. A Isa já pregou aqui sobre justificação e santificação. Mas a gente já foi justificado por Cristo quando Ele morreu na cruz. Mas o processo de santificação, ele não termina. E isso às vezes é meio difícil, né? Você fala, nossa, o processo de santificação nunca vai terminar. Se terminar é porque você já está pronto para subir, né? Ele só vai terminar quando Jesus voltar. Ou quando a gente morrer na fé. E parece difícil esse processo de santificação. Parece árduo, parece doloroso. Mas é porque ele é. Ele é difícil. Eu não acredito em teologias de facilidades, sabe? A gente já falou sobre o custo do discipulado, sobre o quão árduo é seguir Jesus, porque ele envolve renúncia. E o ser humano é egocêntrico. O quão difícil é você renunciar a você mesmo, renunciar às suas vontades, renunciar aos teus desejos. Porque às vezes a gente, principalmente jovem, né? A gente fica ansiando pela idade onde a gente tem a liberdade dos pais e dinheiro para fazer o que a gente quer. Mas qual é o custo dessa liberdade dos pais? Então é difícil renunciar a esse desejo. Porque nós somos seres carnais.
gente já falou várias pregações aqui também sobre o quanto a gente é tendencioso para o lado do pecado. Porque somos seres caídos. Uma herança de Adão e Eva. Filhas da mãe. Porque é difícil. A gente já falou aqui, é muito interessante. Se você quiser conversar sobre isso um dia comigo, vem conversar, porque eu adoro falar sobre isso. E foi a Isa que me apresentou esse estudo, essa ideia do quanto o livre-arbítrio ele foi ferido ali no Éden. Você acha que você tem o livre-arbítrio, mas você não tem o livre-arbítrio. Você sempre vai escolher o lado da carne, sempre vai escolher o lado do pecado. Mas como assim? É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. É por isso que Jesus enviou o Espírito Santo quando ele se foi. E é o Espírito Santo que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Sempre que a gente faz alguma coisa errada, o Espírito Santo dá aquela cutucada, e muitos vão se identificar aqui, e você logo em seguida fala, caramba, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Nós somos seres carnais, mas criados por um Deus santo e com propósito de santidade. Lá em 1 Pedro, vocês não precisam abrir, 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E o mesmo Espírito Santo que nos incomoda quando a gente faz algo errado, é o mesmo Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. Porque se ele não tivesse para nos ajudar, a gente iria cair todo instante, todo tempo. Então, cada vez que a gente faz algo que às vezes a gente nem sabe que é errado. Por exemplo, você está no começo da caminhada cristã. Muita gente fica naquela dúvida, nossa, mas será que isso é errado? Mas eu não vi na Bíblia. Mas se você está, mesmo no começo da caminhada cristã, você entregou os seus passos para o Espírito Santo, você sente o incômodo. Quantas vezes alguém pode se identificar que você não estava num lugar, você não estava fazendo nada nesse lugar, você só estava num lugar, e você não se sentia pertencendo àquele lugar. Você sentia alguma coisa estranha. Fala, eu estou aqui, tem pessoas que eu gosto aqui, mas eu não estou me sentindo bem aqui. O que eu estou fazendo aqui? Então a gente às vezes é tomado por um sentimento de vazio e de angústia, que a gente não sabe de onde vem. E como eu falei, às vezes não está nem expressamente escrito na Bíblia de que é errado. Porque eu já fiz muito isso, e muita gente pode se identificar, de procurar na Bíblia o que é certo e o que é errado. Nada mais natural você abrir a Bíblia e falar, peraí, deixa eu ver se está escrito isso aqui. Ah, não está, então eu acho que é de boa. Então a gente procura na palavra de Deus, às vezes as regras para a gente validar as nossas próprias condutas. Lá em 2 Coríntios 3,6 está escrito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a palavra de Deus, ela deve ser o norte, sim, para as nossas ações. Mas isso não é tudo. Porque é o Espírito que vivifica. É o Espírito que vai te convencer e vai te mostrar sobre as coisas que você faz. Sobre as coisas que eu faço. Então, eu sempre gosto de falar para a gente ouvir o nosso líder, ouvir o nosso pastor, ouvir as pregações, sempre estar com o coração aberto, ouvir o discipulador, mas principalmente ouvir o Espírito Santo. Essa semana eu passei bem no finalzinho da semana agora, por 2 dias de um acontecimento bem chato que aconteceu comigo. Acontecimento que aconteceu. E eu fiquei bem chateado mesmo. E eu fui tomar banho. E eu nunca fiz isso. Eu sentei no box do banheiro para orar. Eu nunca fiz isso. Eu já vi a Isa fazendo isso algumas vezes. E eu fiz isso.
E eu acho que foi a primeira vez, tipo, no final dos 2 dias, que eu realmente parei para ouvir o Espírito Santo. E, tipo, logo, o primeiro sentimento que eu tive foi, por que eu não fiz isso antes? Por que eu deixei para fazer isso no final do 2º dia? E o Espírito Santo, em alguns momentos, já me trouxe coisas que eu deveria ter feito durante os 2 dias. E eu terminei de tomar banho correndo e já arrumei o que eu tinha para arrumar. Mesmo que atrasado. Então, às vezes, a gente demora para ouvir o Espírito Santo. Às vezes, a gente demora para se abrir ao que o Espírito tem para falar para a gente em determinadas ocasiões, em determinadas situações. E muitas vezes as dificuldades do dia a dia, e eu coloco essa situação minha como exemplo, nos faz ter a sensação de abandono. Que às vezes a gente se sente afastado de Deus quando acontece alguma coisa, quando vem alguma dificuldade. E você que às vezes está no começo da sua caminhada cristã, ou você que já está um pouquinho mais avançado na caminhada cristã e já passou por várias dificuldades, isso vai acontecer várias vezes. A gente às vezes tem a sensação de abandono. Às vezes a gente acha que as pessoas da igreja não estão com a gente, às vezes a gente acha que Deus não está com a gente, às vezes a gente acha que o Espírito Santo abandonou a gente. E aí, a gente tem essa sensação de luta constante ou de queda constante, de não ter ninguém para se apoiar, de não ter nada para se apoiar. E a gente deixa de lado as coisas que realmente nos alimentam, que nos fortalecem. A gente busca forças onde não nos dá forças. E aí a gente cai. Porque o nosso alimento diário tem que ser a palavra de Deus. Seja guiado através de um devocional, seja lendo um capítulo de um livro que alguém te passou, seja abrindo num capítulo da Bíblia específico, o nosso alimento diário é a palavra de Deus. Então ela é nosso alimento, a nossa batalha, a nossa arma. E muitas vezes a gente anda desarmado no meio dessas dificuldades. Muitas vezes eu, na correria dos dias difíceis, esqueço de ler a Bíblia. E aí depois que passa a dificuldade, você para pensar. Deus, me perdoa. Eu estava desarmado. E às vezes a gente acha que quando a gente cai no pecado ou no meio da dificuldade, é porque o Espírito Santo nos abandonou. Porque o nosso primeiro pensamento é, se ele estivesse comigo, se o Espírito Santo estivesse comigo, eu não teria pecado. Então ele me abandonou, e é por isso que eu pequei. Ou eu pequei, e depois que eu pequei ele me abandonou, porque eu não fui forte o suficiente. E aí você se sente mais vazio do que às vezes você já estava. Mas a gente esquece que a escolha é nossa. Eu queria que Deus tivesse me criado como um robô. Seria muito mais fácil. Ó, Daniel, você não vai passar por tentações. Mas, cara, Jesus passou por tentações. Jesus foi tentado por 40 dias no deserto. Alguém aqui já passou por 40 dias de tentação no deserto? Não, porque a gente não ia aguentar. Simples. Jesus passou por 40 dias de tentação no deserto. E a escolha, no final das contas, é sempre nossa. Então, a conduta que a gente vai ter no meio da dificuldade, ela é consciente. Ela é... Eu estou tentando buscar a palavra, fugiu. Que a gente sempre usa, gente. Intencional. Ela é intencional. É uma conduta intencional, é uma decisão sua. E é sim normal a gente botar a culpa em um monte de coisa, né? É que nem quando o nosso time perde, a culpa é de todo mundo, menos a culpa é do juiz, mas a culpa nunca é nossa. E às vezes aparece alguma dificuldade, a gente fica tentando entender o porquê daquela dificuldade e quer colocar a culpa em Deus também. O livro de Jó, que a gente teve a pregação da Isa 2 semanas atrás, é Jó
por sei lá quantos capítulos tentando entender o motivo do sofrimento dele. Não tinha um motivo. Porque Deus não precisa de um motivo, Deus tem propósitos na sua vida. Então, às vezes você está passando neste momento por coisas que você não vai entender. Eu não sei por que você está passando. Eu não consigo te dizer por que você está passando. Mas Deus tem um propósito no seu sofrimento. E a decisão do que você vai fazer com esse sofrimento é sua. Inclusive, hoje, você pode estar sentindo falta de alguma pessoa que antigamente estava aqui com você na igreja. E às vezes a gente se culpa pelas pessoas que hoje não estão aqui vindo mais na igreja, ou não estão mais levando uma vida com Cristo. A gente acha que a culpa é nossa, mas é uma decisão. Lembra lá no começo que eu falei que todo mundo no começo da caminhada cristã é apresentado por uma verdade, e a pessoa escolhe essa verdade ou não? Você tem que escolher acreditar nessa verdade todos os dias. Porque se você por um momento você duvida dessa verdade, não tem por que mais você estar aqui. E aí a pessoa faz o que? Ela renuncia da fé. Por que renunciar? Porque se ela em algum momento ela começou a caminhada cristã dela e ela tinha fé de que Jesus veio ao mundo, morreu por ela para salvar os pecados dela e hoje ela não está mais levando a vida de que Deus quer que ela leve. Por que Deus quer que leve? Porque Deus quer ver a salvação. É porque ela renunciou da fé. Muitas vezes durante a nossa rotina a gente tem pequenas renúncias de fé. Mas o Espírito Santo ele convence. E a presença do Espírito Santo, muitas vezes a gente acha que a manifestação do Espírito Santo ele vem através apenas de orar em línguas e cair no chão e o reteté e o manto. Mas a maior evidência do Espírito Santo na vida de alguém é a transformação. Achei que eu tinha derrubado alguma coisa. É a transformação. O pastor Tacone, eu acho que falava isso, que ele só acreditava que uma pessoa realmente tinha sido convertida depois de 10 anos. Porque daí você vê que realmente a pessoa foi transformada. E 10 anos é tempo, né? Mas é que eu não sou tão radical nesse pensamento, porque eu acredito sim na santificação. E que é um processo. Então a nossa vida é transformada de glória em glória. A gente estava falando hoje no discipulado, hoje cedo. Tem coisas que o Espírito Santo vai falar para mim que às vezes ele ainda não falou para você. E tem coisas que ele já falou para você que ele ainda não falou para mim. Tem transformações que ocorreram na minha vida que às vezes não ocorreram na sua. Tem transformações que ocorreram na sua que ainda não ocorreram na minha. Só que essa transformação ela é um processo. Só que você e eu, a gente precisa se deixar ser transformado. Só que é uma decisão. Eu já vi muitas pessoas ficarem decepcionadas e frustradas com a caminhada cristã. Eu acredito que Deus pode fazer isso. A gente já viu muitas pessoas sendo libertas e curadas de vício em droga, em álcool. Por milagre, assim, de um dia para o outro. Mas pessoas ficam frustradas e decepcionadas porque elas estão passando por dificuldade. Às vezes elas começaram a caminhada cristã agora e elas querem abandonar um vício, um costume, um pecado contínuo que ela tem há vários anos. Ela quer abandonar de um dia para o outro e ela ora fervorosamente para Deus libertar ela desse pecado de um dia para o outro. Mas ela não entendeu que ela já está liberta desse pecado. Porque o pecado não tem mais poder sobre ela. E a pessoa já tem o arrependimento nela. O desejo de transformação, o desejo de mudar de vida. Só que a pessoa não vê às vezes isso acontecendo de um dia para o outro. E ela cai uma vez, ela fala, Deus, não dá, o Senhor me abandonou. E ela abraça esse pecado. Eu já repeti aqui várias vezes, o Thales falou isso para mim uma vez, eu não esqueço. O pecado,
ele tem que ser pedra de tropeço na sua vida. Ele não pode ser um alvo que você vai e abraça. Porque todo mundo erra. Mas você tem que querer mudar. Você tem que se deixar ser transformado. Então esse desejo, até sair um pouco do ponto aqui. Esse desejo esse remorso, essa angústia, e o desejo imediato de não querer ter feito aquilo que a gente faz de errado. Vocês acham que esse sentimento, essa angústia, esse desejo de não querer estar em algum lugar, ele vem da própria carne? Ele não vem da carne, porque a carne queria estar ali. Você não seria incomodado pela carne. Ele vem do Espírito Santo que vive dentro de você. Ele que te incomoda para não estar ali. Ele que se importa com você. Ele sabe o quão danoso pode ser na sua vida aquilo que você está fazendo. Independente da área da nossa vida que a gente está caindo, que a gente está errando, sempre significa que a gente está ouvindo primeiro outras coisas do que a voz do Espírito. Então, às vezes, a gente está ouvindo a carne. A gente está ouvindo primeiro nossos desejos. A gente está amando primeiro as nossas vontades. A gente está colocando as nossas vontades acima das vontades de Deus. Ou a gente está ouvindo mais os nossos amigos. Os que a gente, às vezes, julga que são amigos. Que às vezes nem eles sabem, mas eles estão fazendo mal para você. Então a gente está ouvindo primeiro os nossos amigos do que o Espírito. E depois que a gente silencia a nossa carne, matando a vontade dela, só aí que a gente escuta a voz do Espírito claramente falando que a gente não deveria ter feito aquilo. E outra coisa que a gente faz bastante é colocar tudo na responsabilidade do Espírito. Como assim? A Bíblia fala bastante sobre vigiar. E muitas vezes o cristão, ele tem o costume de vigiar apenas olhar para os lados, para trás, para frente, achando que, como diz a Bíblia, que o inimigo está ao redor. E esquece de olhar para dentro. E eu tenho para te perguntar, essa noite você não precisa responder em voz alta, óbvio. O que tem te feito cair? Quais os gatilhos ou dificuldades que você passa antes de você cair na área que você está caindo? De qual lugar eu preciso me afastar? De que pessoa que eu preciso renunciar, às vezes uma amizade? O que eu preciso parar de assistir? Que rede social que eu preciso excluir? Que pessoa que eu preciso excluir dessa rede social? Para parar de fazer o que eu estou fazendo. E às vezes a gente acha que a gente é forte. A gente está ali de frente para o pecado, frente a frente com o Gabi. Nossa, isso é velho, né? É velha, né? Não, ninguém pegou referência, só os mais velhos. Você está ali frente a frente com o pecado e você acha que você é forte o suficiente para apenas encarar. Estou aqui, na beira do abismo, mas eu não vou dar um passo para frente, eu não vou cair. Quando você poderia estar ali, bem longe do abismo, bem para trás. Isso que é vigiar. E você hoje pode conscientemente, intencionalmente, pensar na sua vida algo que tem acionado isso para você. É ficar sozinho? É ter uma rede social? É conversar com alguém? É isso que tem me feito cair? E aí a gente volta para a pergunta. Se a gente não está disposto a abrir mão dessas coisas que tem feito a gente cair, porque a gente acha que a gente precisa dessas coisas, o que a gente tem amado mais?
essas nossas vontades, essas nossas necessidades, ou a Deus. E quando a gente consegue intencionalmente identificar essas coisas, vigiar, de fato vigiar, perceber o que tem feito a gente errar, e entender de uma vez por todas o que tem feito a gente errar, fica muito mais fácil a caminhada, sempre guiados pelo Espírito. A partir do momento que o Espírito Santo te convence do porquê que aquilo é errado, e através da palavra também, fica muito mais fácil você identificar. Então que você hoje acrescente na sua oração, minha sugestão, para o Espírito Santo te mostrar o que você precisa remover da sua vida. Então feche seus olhos, eu não vou pedir para vocês levantarem ainda tem mais algumas coisas, mas que você já feche seus olhos, pode ser em voz alta, pode ser dentro do seu interior, você e Deus. Que você ore comigo dessa forma. Espírito Santo, me mostra o que eu preciso remover da minha vida hoje, para não mais pecar contra Ti. Amém. Então que a gente esteja disposto a cumprir isso. Porque não faz sentido a gente todo dia, e eu me coloco nessa situação, todo dia orar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, me ajuda contra esse pecado. Me ajuda, por favor. Mas você não está disposto a fazer a tua parte, você não está disposto a abrir mão de determinadas coisas. Espírito Santo, toda vez que eu vou naquela balada, eu encontro com uma menina e eu não consigo. Por que você continua indo então? Você está lá, pode ser que você ainda não entenda que é errado. Porque de fato, você não vai encontrar na Bíblia, você não pode estar na balada. O Espírito Santo vai te convencer que estar na balada pode te levar a fazer coisas que você não vai gostar e que você vai se arrepender. Isso eu estou dando só um exemplo, porque é fácil de entender. E algumas pessoas já estão em um estágio um pouquinho mais avançado. Já identificaram o que faz ela errar. Já não cai tanto mais naquela área. E por que eu não falo não cai tanto? Não vigia para você ver. Não continua vigiando para você ver. Porque o grande perigo de quem acha que está num processo de santificação mais avançado é esse. Você acha que você é mais santo que o outro. E é aí que você cai. Porque você não vigiou. E na primeira dificuldade você volte duas casas. Você cai pelo mesmo motivo. E mesmo assim a gente vê algumas pessoas já servindo em ministério, orando sobre outras pessoas, posições de liderança. E mesmo assim a gente vê pessoas renunciando da fé. Pessoas abandonando ministério, pessoas abandonando liderança, pessoas que às vezes a gente admira, pessoas que a gente se espelha, passando por coisas que a gente às vezes não imaginava muito bem. E por que isso acontece? Por que a gente tem que prestar atenção nessas pessoas? Para não acontecer com a gente? Eu sempre falo que o esperto é o que aprende com o próprio erro. Mas aprender com o próprio erro é fácil, né? Agora o sábio é o que aprende com o erro dos outros. Então se eu estou vendo meu irmão errar, é muito mais fácil eu aprender com o erro dele e não errar na mesma área. Então para a gente não fazer igual, para a gente ou não fazer de novo, ou não fazer de novo. Porque Deus é Deus misericordioso, Ele dá outra chance. Isso que é o maravilhoso dele. E por que isso acontece? Porque falta foco. A gente já pregou aqui sobre os motivos certos. A Isa, eu já ouvi ela orando várias vezes sobre a gente rever as nossas motivações, o porquê que a gente está fazendo determinada coisa, o porquê que a gente vem há tanto tempo na igreja, o porquê que a gente serve em determinado ministério, ou se eu só estou indo naquele ministério porque eu gosto daquele ministério, e a parte espiritual eu deixo de lado.
E às vezes falta foco. Foco no quê? Volte duas casas. No porquê te fez começar a caminhada cristã. Qual que foi o motivo de você começar a caminhada cristã? Você abraçou uma verdade, cara. Você abraçou a maior verdade de todas. Deus veio na terra, morreu por você, pelos seus pecados, para que você tivesse vida eterna. E depois de 10, 5, 10, 15, 20 anos, ouvindo a mesma coisa às vezes, e recebendo da mesma forma, porque muitas vezes a gente recebe da mesma forma, a mesma pregação. Muitas vezes a gente recebe de formas diferentes, mas às vezes a gente recebe da mesma forma. É muito fácil você perder o foco. Ah, tá bom. Ele tá falando de novo que Jesus morreu na cruz por mim? Cara, tá chato já, velho. Mas eu acho que toda pregação tem que começar com isso. Porque daí a gente nunca esquece. Se é que tem como esquecer. Ah, apertei alguma coisa aqui. Oh, meu Deus. Ah, não sei o que eu fiz. Então a gente perde o foco. Porque as pessoas às vezes falam as mesmas coisas. É por isso que a gente inclusive gosta de trazer pessoas novas para pregar aqui. Ou não pregar sempre só eu ou a Isa, eu ou a Isa, eu ou a Isa. Porque às vezes de tanto pregar você já está naquela, mas de novo. Então a gente tem que voltar para o foco. Qual é a verdade que me fez começar a caminhada cristã? Jesus, o Rei dos Reis, se despiu de sua glória e desceu aqui na terra, caminhou entre nós e carregou numa cruz o peso de todos os nossos pecados. À toa? Não, porque você e eu, a gente estava indo para o inferno. A gente não tinha chance. Não tinha o que a gente fizesse. A gente ia para o inferno. Deus quer que a gente seja robô e faça tudo o que Ele mandar à toa, porque Ele é um Deus orgulhoso, porque Ele é um Deus que é egocêntrico. Não. Ele quer retomar o plano original, que foi de Adão e Eva, viverem com Ele para sempre, na eternidade, antes da morte entrar no mundo. Então, quanto mais cedo a gente entender isso, mais fácil fica. Nunca vai ficar fácil, tá? E quem falar isso para vocês é mentira. Nunca fica fácil a caminhada cristã. Jesus falou que no mundo a gente ia ter aflições, mas para a gente vencer o mundo, porque Ele venceu o mundo. Jesus já avisou, Ele não mentiu para ninguém. Então parece redundante eu falar isso, mas para você ter vida eterna, Ele passou por tudo isso. Abra em Hebreus 12. O louvor, se quiser ir subindo já. Se quiser ir subindo, mas ficar sentado, porque tem um pedacinho ainda. Hebreus 12. Eu vi uma frase uma vez que serve para muita coisa. Quando a gente mira em tudo, a gente não acerta nada. Já ouviram essa frase? Acho que não, né? Já? Quando a gente mira em tudo, a gente não acerta nada. Quando a gente está numa caminhada, quando você está correndo, alguém aqui gosta de correr? Fazer exercício e tal? Você tem que olhar para frente. Porque senão você cai. Você tem que olhar para onde você está indo. Porque senão você vai cair. Se você olhar para o lado, você vai dar de testa numa árvore. Ou numa lixeira, igual eu já fiz uma vez. Ou num carro parado, igual eu já fiz uma vez. Depois de grande, tá? Enfim. Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em quem? Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Eu vou ler de novo essa parte. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ele suportou essa oposição, ele suportou essa cruz. Pensem nele na hora que você se cansar, na hora que você desanimar. Tendo os olhos fitos em Jesus, ele é o nosso alvo. Ele é a direção que a gente tem que estar olhando enquanto a gente está nessa caminhada. Se a gente olhar para o nosso irmão, a gente vai cair num abismo, a gente vai tropeçar. Ô Dani, mas eu tenho problema se eu tropecei e cair? Eu estou tentando, eu estou orando, não está fácil. A diferença é quando você cai e lambe o chão. Agora, quando você cai e se levanta, é outra história. Você que está há um tempo nessa caminhada, e às vezes não está conseguindo se encontrar nesse momento. Ou às vezes você que está começando essa caminhada e quer sim levar isso como um aprendizado, como uma palavra de sabedoria, como algo que você já precisa nesse começo sim de caminhada. Retome o seu foco. Quando a gente fala em retornar ao primeiro amor, é se lembrar do motivo que te fez estar aqui, do motivo do início da caminhada. Pense bem em Jesus, aquele que tudo suportou contra si, para que você não se canse e nem se desanime. E neste momento, já está na hora da gente começar a pensar em um novo estágio. Às vezes a gente passa tanto tempo em determinados estágios que a gente esquece que na palavra está escrito que a nossa vida é uma carta. E essa carta está sendo lida por outras pessoas. Então seja você estando no começo da caminhada cristã, ou mais para frente na caminhada cristã, as pessoas estão te lendo. Como assim as pessoas estão me lendo? As pessoas veem tudo o que você faz. Tudo o que você faz. Seja você cristão ou não. Mas você que é cristão, você que levanta a bandeira de Cristo, você que levanta a bandeira do Evangelho, você tem uma responsabilidade nas suas costas. As pessoas estão vendo o que você está fazendo. Você é um testemunho vivo, ambulante. E elas estão doidinhas para apontar algum erro teu. Quem já não ouviu, quem é há mais tempo da igreja nunca ouviu, mas ó, diz que é cristão. As tuas ações vão influenciar outras pessoas. A tua transformação de vida vai transformar outras vidas. Só que essa transformação de vida que você vai causar em outra vida não envolve só ela mudar de vida, envolve você salvar a vida dela. Imagina você salvar a vida de outra pessoa. Não é para o seu próprio orgulho, é para a glória de Deus. Mas você salvou, você vai ver aquela pessoa no céu e vai falar: obrigado, meu Deus, porque ela está aqui, porque o Senhor se mostrou, se revelou primeiro para mim, para que eu pudesse te mostrar para ela. Então a nossa caminhada está sim influenciando na caminhada de outras pessoas. Seja dentro da igreja ou seja no mundo, as pessoas estão te olhando. Tem uma frase bem clichê que eu não acredito nela inteira, mas eu vou falar uma parte, eu vou falar ela, que é: pregue e se precisar use palavras. Ela não está totalmente certa, porque a gente tem que pregar a palavra também. Mas não adianta nada a gente pregar a palavra e fazer coisas diferentes da palavra. Então o teu exemplo, ele vai gritar muito mais alto do que a palavra que você vai falar da tua boca.
você tem responsabilidade sobre a vida que está do seu lado essa noite. Esse amigo que está do seu lado, pode olhar para o lado aí. Você tem responsabilidade sobre a vida dele. E todos, podem ficar de pé. Se puder apagar a luz. Todos nós estamos caminhando debaixo de uma só esperança. E essa esperança é a esperança que a gente tem que se agarrar quando vier dificuldade, quando a gente desanimar. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Jesus está voltando. Essa dor que você está passando, essa dificuldade que você está enfrentando, isso que está te fazendo cair, e que você vai sim vencer hoje, em nome de Jesus, tudo isso vai acabar, toda essa tentação vai passar, porque Jesus está voltando. E aquelas pessoas, infelizmente, aquelas pessoas que decidiram não acreditar nessa verdade absoluta que nos foi apresentada, que pode estar sendo apresentada para você hoje. Essas pessoas que decidiram, por conta própria, não acreditar, elas não têm o que esperar, elas não têm esperança, elas não vão viver a vida eterna que Deus está preparando para nós. Isso vale também para aqueles que se agarraram à verdade em determinado momento, mas tiraram os olhos de Jesus, tiraram os olhos do autor e consumador da nossa fé. Feche seus olhos. Eu não sei em que momento da caminhada você está. Às vezes você está aqui, ouvindo alguém falar, pela primeira vez, que Jesus veio na terra e morreu numa cruz para morrer por nossos pecados. Ele que era Deus, Ele decidiu nos amar, Ele decidiu te amar. Você que pode estar aqui pela primeira vez, Ele decidiu te amar. Você pode estar ouvindo isso pela primeira vez, mas isso não importa. O importante é você hoje. Seja em qual estágio da caminhada cristã você esteja, que você volte ao início. Volte ao início. Volte à verdade que te fez começar a caminhada. Relembre o sacrifício de Jesus na cruz. Relembre o motivo da sua caminhada. Levante a sua cabeça e retome o foco. Olhe para a cruz, porque Jesus está voltando. E a nossa esperança é voltar com Ele ao céu, da onde a gente veio, para morar e reinar com Ele por toda a eternidade. Ele nos prometeu isso. É isso que acreditamos. É essa a nossa esperança. Se você hoje nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu não vou pedir para você vir aqui na frente nem levantar a tua mão. Apenas coloque a mão no seu coração e repita comigo. Pode ser em voz alta, pode ser em voz baixa, mas repita comigo: Senhor, eu acredito, Senhor Jesus, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu acredito que o Senhor é Senhor e Redentor da minha vida. Eu acredito na salvação e na vida eterna que o Senhor me proporcionou. Eu aceito o presente da salvação. E eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Amém, amém, aleluia. E você
que em algum momento se desviou dessa caminhada cristã, coloque a mão na altura do seu coração também e repita comigo: Senhor Jesus, me perdoa, Senhor, se em algum momento eu tirei os olhos de Ti e segui por caminhos onde eu não deveria ter seguido. Tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu quero voltar para os Teus caminhos, olhar para a cruz e continuar a caminhada com a Tua presença, Jesus. Amém, amém. E você que está nessa caminhada, não desanime e nem se canse, porque Ele venceu todos os nossos pecados naquela cruz. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Jesus, por cada vida que está presente aqui hoje. Obrigado pelo Senhor se fazer presente mais uma vez entre nós. Obrigado pela Tua palavra, Pai. E eu te peço, Espírito Santo, que você venha sobre cada coração que está presente aqui hoje. Habita nele, Senhor. Convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Que haja transformação de vidas essa noite, Senhor. Que haja intencionalidade, Senhor. Nos dê, Senhor, essa noite uma nova fome, uma nova sede por Ti, vontade de fazer coisas por Ti, vontade de fazer coisas em Teu nome, onde a gente nunca fez, em lugares que a gente nunca foi, falando com pessoas que a gente nunca falou. Que o Senhor nos dê, Senhor, mais uma vez, Senhor, essa autoridade. Que o Senhor renove em nós a Tua autoridade, Senhor, para falar do Teu nome para as pessoas. Ó Senhor, eu te peço, a minha oração é para que eu e meu irmão que está aqui essa noite não se acomode. Espírito Santo, incomode aqueles que estão acomodados. Espírito Santo, toca no coração daqueles que querem, mas não tem certeza de servir em algum ministério. Espírito Santo, toca no coração daqueles que têm o desejo, mas precisam de confirmação para estar aqui nessa casa, na Igreja Agnus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca no coração. Nós acreditamos em Ti, Jesus. Acreditamos nos Teus propósitos. E mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a dificuldades, confiamos em Ti. Confiamos nos Teus poderosos braços, nas Suas mãos. E confiamos nas Tuas promessas. A esperança da ressurreição seja renovada na sua vida essa noite. Que a esperança da vida eterna seja renovada na sua vida essa noite. O Espírito Santo de Deus te ungiu para pregar as boas novas. Deus, me guarde em Tuas mãos.
brilhar sobre mim. Faz brilhar sobre nós a tua face, Senhor. Para que sejamos transformados, Pai, em tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus, aplauda o Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus de milagre, Deus de transformação, Deus de provisão. Esse é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, Senhor. Jesus, nome sobre todo nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o grande El Shaddai, o príncipe da paz. Te glorificamos, Jesus. Tu és santo, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Rei dos reis. Aleluia, Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Aleluia, temos que nos alegrar na presença do Senhor, porque tamanho é o presente da nossa salvação. Se agarre a essa verdade hoje. Se envolva na comunidade que você está inserido.
Eu não sei se você é dessa igreja, se você é de outra igreja, ou se você está começando a vir aqui hoje, mas se envolva nessa comunidade. A pessoa que está do seu lado, ela está para te puxar para cima, junto com ela, em direção à vida eterna, junto com Cristo. E você que está na sua casa, eu não sei quem está assistindo, não sei se você é de alguma igreja, mas se você não é, venha para cá no próximo culto. Não se permita ficar em casa, quando você pode estar inserido numa comunidade, quando você pode estar inserido numa família, que vai te sustentar, que vai te ajudar nessa caminhada. Amém, glória a Deus.